De novo, boa tarde ou boa noite. Tá, boa tarde. Estamos de volta ao programa E Agora José com a meta 20 do PNE, a última das metas, que fala sobre financiamento da educação. Boa tarde, doutor Guedes. Boa tarde, Omar. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil, da Rádio Internacional Lusófona e dos nossos espectadores do YouTube. Esse é o programa Agora José, um programa que discute educação, transmitido ao vivo aos sábados pela Cultura Online Brasil e pela Rádio Internacional Lusófona. O programa Agora José é um programa que discute educação, vem discutindo o Plano Nacional de Educação, e hoje nós encerramos esta série, com a 20ª meta do Plano Nacional de Educação, que trata sobre o financiamento da educação. Exatamente, da onde vai sair o dinheiro para fazer tudo isso, né? Tudo que foi falado nos 20 até programas, agora. Educação infantil, exato, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizante, ensino superior, valorização do professor, a formação continuada dos professores do ensino superior, pós-graduação, enfim, infraestrutura, inclusão, tudo que envolve as 20 metas, as 19 metas do PNE, da onde vai sair essa grana, da onde vai sair esse recurso, isso que foi objeto de grande discussão e controvérsia, durante a votação aí no Congresso, no Senado, da onde iria sair esse dinheiro para o financiamento da educação. Daí então a elevação do PIB, a relação PIB gasto com a educação. Muitas coisas têm sido ditas, faladas, projetadas, mas o que a gente vê de fato na educação, no quesito investimento, na verdade, está ainda engatinhando, não tem nada ainda que possa dizer ele veio, tá. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Secretaria de Educação cortou os investimentos até agosto. De Deus, Agosto de quem? Agosto do governo, Agosto de 2015. Até lá ninguém tem dinheiro para nada, Então, mas se até agosto, pelo que eu li no jornal que foi publicado, os cortes ocorreram porque eles precisavam fechar as contas de 2014. Sim. Fecha a conta de 2014 em dezembro, abre a conta de 2015 em janeiro. E por que os cortes vão até agosto? Se é que o ano fiscal deles é dezembro que fecha. Tem ano fiscal não fecha em dezembro, por exemplo. Tem ano fiscal que fecha, sei lá, março, abril, depende, não sei. Pra ver quando é que eles fecham as contas. Pode ser que eles fechem as contas em junho, julho. A princípio o governo do estado de São Paulo tinha cortado aquele programa do professor residente, Aí passou um tempo, agora já começou a ser publicado nos jornais que as escolas estão sem papel higiênico. E olha que escola sem papel higiênico é complicado. Sem toner, E aí? E agora, José? E agora, José? Fica sem dinheiro para fazer coisas básicas, Ficamos sem dinheiro para coisas básicas, a verba de manutenção que não vem este ano no final do ano, As verbas de papelaria, Eu não sei como é que o pessoal vai tocar a escola o ano que vem, não. Vai ser complicado de fato, Não e aí você vem falar para mim de investimento em educação. Vem falar para mim de qualidade na educação. Falar, é o que eu tô dizendo, falar a gente fala, Agora, a aplicação, a coisa mesmo, O prático da coisa, Aí... é outro problema. É outro problema, Bom, nós temos aqui uma discussão preliminar. Como sempre, a gente sempre faz uma discussão preliminar, para falar sobre as metas e sobre as estratégias.
Bom, o bacana dessa estratégia é que, por exemplo, não existe nenhum dessa meta, aliás, não existe nenhum indicador oficial. Ou seja, como assim? As últimas metas que nós discutimos não existe, não tinha indicador, né? A anterior também não havia. Você realmente acompanhar, né? Não tem como acompanhar o que está acontecendo porque não existe um indicador oficial. O que existe então? Indicadores de municípios, estados, auxiliares, ONGs, né, que fazem alguma coisa nesse tipo. E o próprio MEC, alguma coisinha também, que leva a, né, auxiliar a discussão aí. Então vamos lá. Qual é a meta 20, o Guedes? A grande meta 20 do Plano Nacional de Educação diz o seguinte: ampliar o investimento público em educação pública de forma a garantir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio, ou seja, até 2024, né? 10% temos que estar com 10% do PIB. Bom, a respeito do 10% ou 7% do PIB, a nossa opinião continua sendo a mesma, né? Não é isso que vai resolver o problema da nossa educação. Para você ter uma ideia, o gasto, né, o investimento público direto com o aluno é de 4.961, aliás, 4.916 32 centavos. E 32 centavos, isso por ano, né? Por aluno, não é isso? Exatamente. Então, custo-qualidade aluno. Custo-qualidade aluno, né? Certo? Então, isso 2011. Sim, e nós temos países desenvolvidos que gastam simplesmente o dobro, praticamente, com o aluno. O nosso país não é dos mais privilegiados aí neste aspecto, né? O custo-qualidade aluno, ele vem subindo, né? Sim, ao longo dos anos, sim. De 2000 até 2004, ele praticamente ficou na mesma, estagnado, né? Em torno de R$2.000. 2005 em diante, ele começou a subir. 2008, por exemplo, algo em torno de R$3.700. E para chegar em 2011, que é o dado oficial disponível, o mais recente, né? No valor de R$4.916,32 ao ano. Lembrando que esse gasto com o aluno não está incluído, por exemplo, né, as etapas do ensino superior. Sim, né? Só do ensino básico, só da educação básica. E esses valores, né, foi feito e divulgado pelo INEP em 2011. Né? Bom, esse é um dos dados que a gente consegue ver que está melhorando o gasto com o aluno. O problema não é exatamente esse, quanto se gasta por aluno. Como se gasta com esse aluno, aonde isso é aplicado, isso de fato chega na escola, no aluno, tem algum impacto sobre o aluno? É aí que mora a nossa discussão, né? Outro item também, um item auxiliar, é a porcentagem de investimento público direto em educação, não aluno, em educação. Isso em relação ao PIB. Nossa porcentagem está em torno de 5,3%, isso também dados de 2011. Vem aumentando ao longo dos anos? Vem. Considerando, né, que de 2000 a 2002 saiu de um patamar aí de 3,8% para chegar a 4,1%, né, em 2002. De 2002 para 2003 caiu, 2003, 2004, 2005 se manteve, e aí de 2005 vem crescendo. Vem crescendo, né? Em 2005, por exemplo, nós tínhamos menos de 4% do PIB, né, algo em torno de 3,8%, chegando a 2011 a 5,3%. É nesse aspecto que querem aumentar o PIB, colocação do PIB para 7%, 10% depois, certo? A aplicação direta na educação. Veja bem, investimento em educação significa muita coisa.
né? Não é só educação. Você tem a ver com escolas particulares, por exemplo, outras aplicações dentro do âmbito da educação. Não é só para o aluno, só para a escola. Esse dinheiro vai para todo mundo, né? que está sob, né, o manto da educação. Olha que bonito. Sob o manto da educação. Ok? Então é esse valor que querem que seja levado até 10% do PIB. Tem muito interesse atrás disso? Ora, se tem, né? Como tem? Já visto educação superior, porque não vai premiar somente a escola pública isso aí. Vai premiar também o setor privado. E é aí que o bicho pega, né? Ora, quando a gente pega, por exemplo, a comparação do PIB, né, do Brasil com outros países, aí nós temos, por exemplo, aí um gráfico interessante, aí uma comparação de 2010, né? Brasil 5,8%, sim. Cuba 12,9% do PIB, né? Mas aí é claro, é óbvio que a gente está discutindo porcentagem, não valor absoluto. Sim. Né? É claro que existe toda a questão da proporção. Só que o PIB de Cuba, né, em relação ao nosso. Sim, é ínfimo. É o que eu estou falando. A proporção da quantidade de a população, o público atendido, enfim. A Nova Zelândia emprega 7,2% do PIB, a Noruega com 6,9%, Israel com 6%, a Argentina pau a pau com o Brasil com 5,8%, os Estados Unidos, por exemplo, investe menos, 5,6% do PIB. De um PIB, né? É o que eu estou falando, a gente está discutindo porcentagem. É o tipo da coisa, é 5% de 50, 5% de 2.000, né? São coisas diferentes. A comparação que eu acho que seria interessante e bastante legal seria com países de PIB semelhante, né? PIBs semelhantes ao nosso. Aí você tem, pô, esse aplica mais, aquele aplica menos, né? Mas quando o PIB tem uma divergência muito grande, pá, aí falar em porcentagem é brincadeira, né? Ó, você falou que o custo por aluno no Brasil é em torno de R$5.000. Isso. Certo? Se a gente pegar aqui também dados de 2010... tá bom, porque nossos dados são de 2011, né? Os Estados Unidos... 15 mil. Em dólares. 15 mil dólares. Tá? O Brasil ele vai estar... fazendo uma conta rápida de cabeça aqui em dólares... Quase $3.000. É, mais ou menos. Tá? Quase $3.000. Os Estados Unidos, eles aplicam $15.000 por aluno. E sendo que o PIB é 5,6% do PIB. Mas a diferença quando se trata de números absolutos. Mas a aplicação sobre o aluno, exatamente que chega no aluno, é muito maior, quando né? Se trata de números absolutos, é outra conversa. A Suíça, por exemplo... O PIB da Suíça não é igual ao PIB dos Estados Unidos. Sim. E a Suíça aplica aí basicamente quase $15.000 por aluno. A Dinamarca, pouco menos do que isso, né, em torno de $13, $14.000 por aluno. E por aí vai. Né? Uma lista enorme aí. O Chile, a Argentina, né, o custo por aluno é maior do que o nosso. A gente só está à frente do México e mesmo assim pau a pau. Quase nada, né? Diferença. O problema realmente é como aplicar, como usar esse dinheiro todo, né? A questão que a gente sempre coloca é essa, né? A de como esse dinheiro ele é distribuído, né? Mal distribuído, na verdade, né? A gestão é falha. Sim. Quando eu digo a gestão, eu não estou falando da gestão escolar, estou falando da gestão pública, gestão financeira, em cima desse dinheiro. A gestão do dinheiro. Porque acaba se privilegiando obras, acaba se privilegiando alguns materiais que não vão realmente apresentar. Não vai empaquetar, né? Na qualidade de ensino, por exemplo. Por exemplo, o governo do estado de São Paulo
ele cortou as verbas de papelaria, as verbas de manutenção, que foi o que a gente acabou de falar, né? De pequenas manutenções. Em compensação, segundo noticiado pela Folha de São Paulo, as escolas estão recebendo computadores para trocar suas máquinas. Não tem as grandes aplicações. Então, peraí. Você corta papel higiênico, corta giz, corta a folha de sulfite, corta a tinta de impressora para mandar computador? Para trocar computador? Alguém está ganhando com isso, desculpa, né? Mas alguém está ganhando com isso. É algo bastante difícil de gerir. Política é gestão de conflitos, não tem a menor dúvida. Ele vai ter que privilegiar um setor e desagradar outro. Não, isso, a gente sabe que isso existe e é assim mesmo, não vai mudar. Ninguém vai conseguir mandar giz, folha de sulfite, papel higiênico e computador ao mesmo tempo, numa situação como essa atual. Porque numa situação normal, como nós já tivemos aí, isso aí, né, vinha sendo feito normalmente. Existem interesses, é lógico que existem contratos já firmados, né, que tem que ser cumpridos também. A gente não dá para discutir isso porque a gente não sabe. Mas entre o aluno e um contrato que poderia ser suspenso por algum motivo, eu fico com o aluno. Eu ficaria com o aluno, com a escola. Eu preciso que a escola sobreviva, que ela movimente, que ela gire, né? Agora eu não dou capital de giro para ela e vou exigir qualidade. Fica complicado. Nem apostila vamos ter, kit, né? O kit do aluno não vai vir também. Segundo fontes, né? Aí da própria secretaria, o kit do aluno, caderno, não vai ter. Lápis, borracha. Máximo um caderno e um lapisinho. Vai chegar lá para meados de abril, maio, né? Quase no meio do semestre. Então, a gente vê o que é prioridade, né? Mas vamos lá. Isso lá é verdade, né? Vamos lá. Bom, essa diversidade que nós vimos aí das fontes de dados, né? Ela é sintomática e ela mostra realmente a necessidade de haver um monitoramento desses gastos em educação. O que você tem são pontuações, municípios, estados, focos, né? Você tinha que criar um sistema integrado, né? Então, agora é claro que criar esse sistema integrado, ele não é bem visto. Claro, é que eu ia pelos falar. Estados e pelos municípios. Sim, por quê? Transparência. Vai ter que dizer onde gastou, com quem gastou. E isso... e aí quando você coloca lá um valor discriminado, superfaturado, isso chama a atenção de quem está ali fiscalizando e vai querer partir para cima. Isso cai na mão do pessoal, né? Vai olhar lá, mas gastou tudo isso com papel, mas o papel custa tanto, isso não, comprar na esquina sai mais barato. Vai aparecer isso. Então não existe esse monitoramento e é uma questão política, né? De interesse político, de que realmente não haja esse acompanhamento. Porque como todos nós sabemos, estamos carecas de saber, dinheiro entra, dinheiro sai. A gente não sabe por onde, mas ele sai. E para quem vai, né? Bom, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que nesses cálculos que nós falamos aí, né, do aumento do PIB, tal, do 10% do PIB no investimento em educação, você tem que levar em conta que essas transferências também vão, né, para o setor privado, né? Essa modalidade toda de estudantil, no caso, né, de financiamento estudantil, bolsa de estudo, isso tudo vai lá. Transferência do setor público para o setor privado. O que não está incluído nesse investimento são as aposentadorias, por exemplo, e reformas, pensões, juros, encargos da dívida e as amortizações, né, da dívida na área educacional. Aliás, ninguém nunca falou da dívida da área educacional, né? Você já ouviu falar disso? Ninguém sabe, né? O que é isso? Dívida na área
educacional. Se sabe da dívida do município, da dívida do estado, Dívida externa. Mas na área educacional ninguém nunca comentou nada, não se sabe, né? A quantas andas, porque não existe monitoramento, né? E também ninguém procura saber. Vamos falar das estratégias para chegar à meta. Primeira Estratégia fala das fontes de financiamento. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades de educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial os decorrentes do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias e do parágrafo 1º do artigo 75 da LDB, que tratam da capacidade de atendimento do esforço fiscal de cada ente federado com vistas a atender às suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. Pois é, e depende do estado, depende do município, né? Fazer esse esforço conjunto para garantir, que aliás é uma coisa que os municípios, os estados vêm reclamando, né? Como aplicar, que é alto, né? Que é alto o valor, não, querem baixar, tem gente até querendo abaixar o valor aplicado na educação, seja no município, no estado, porque não consegue. Porque município, estado e Distrito Federal tem que aplicar 25% né, da sua receita na educação, a União 18%. E esses 25% tem muito município aí, muito estado que reclama que não consegue, porque é um valor muito alto. É político. A estratégia 2 fala do salário educação, aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário educação. Omar, sabe o guru, o que salário é salário educação? Bom, vamos tentar entender o que é salário educação, como funciona, né? Bom, o salário educação ele foi instituído em 64, tá? Era uma contribuição social que todas as empresas constituídas no país são obrigadas, né? É um imposto, né? A mais é obrigada então a recolher para o governo federal, que dinheiro esse que vai para deveria ir para a educação básica, né? Bom, a contribuição social, essa do salário, contribuição social que significa imposto, tá, gente? Do salário e educação, ela está prevista no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição, né, da nossa Constituição, é regulamentada pela Lei 94/24 de 96, e também pela 97/66/98. Existe um decreto, né, que é o 6003/2006, e uma outra lei também, que é a 11.457/2007. São as leis que regulamentam tudo isso. Isso significa quê? Isso significa que as empresas têm que depositar 2,5%, né, do valor total da remuneração paga ou creditada por essa mesma empresa, né, a qualquer título, né, ao segurado ou empregado, né? Tá? Então 2,5%. Isso vai ser desviado lá para o nosso governo federal. Imagina, 2,5% de cada empresa, independente de qualquer coisa. Quem fica fora disso? Obviamente, né? Estado, Distrito Federal e municípios, né? As empresas que lá estão, autarquias, né? As autarquias, esses não precisam contribuir. Por exemplo, a Sabesp, o SAI. Exato. É isso? Isso. Esses aí não contribuem com nada. As filantrópicas também não contribuem, né? As filantrópicas, escolas comunitárias, né? Ou confessional. O que é escola confessional? Que é aquela que aceita confissão? Quase isso. Você se confessa na escola, né? É quase isso, né? Isso é besteira, gente, é brincadeira, tá? Bom, organizações de fins culturais, né? Que vierem ser definidas ainda. Associações hospitalares de assistência também, social, né? Também não precisam contribuir. Bom, esse 2,5% aí que nós falamos, né, é gerido por quem? Adivinha? Qual o órgão que pega essa graninha, que não é pouca,
Imagina quem é que vai fazer a gestão desse dinheiro. Ora, bolas, meu caro ouvinte, teleouvinte. Né? Web ouvinte, teleouvinte, porque ele vê, ele assiste, né? Ele ouve. Então, meus amigos, o melhor órgão da nossa, né, estrutura educacional, que é a FNDE, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação. É ele quem gere esse dinheiro. Não vai gerar, vai gerir esse dinheiro, né? Do montante arrecadado após todas as deduções, né, previstas em lei, esse que sobra então é distribuído em cotas pelo FNDE, ok? Tem a cota federal, cota estadual e municipal. A federal é 1/3, 2/3 então sobram para estadual e municipal, ok? Isso vem do salário de Isso educação. é o nosso salário de educação pago pelas empresas. Os 10% restante do montante de arrecadação do salário... 90% é distribuído. Exato, né? distribuído. 10% então são aplicados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em programas, projetos, ações voltados para a educação básica. Ok. Pasmem, não é pouco dinheiro, tá? Não, claro que não. É muito dinheiro. Bom, a terceira estratégia fala sobre o Fundo Social do Pré-Sal. O pré-sal, o ovo que a galinha não pariu ainda. Destinar a manutenção e desenvolvimento do ensino em acréscimo aos recursos vinculados no termos do artigo 212 da Constituição, na forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou na compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta previsto no inciso 6 do caput do artigo 214 da Constituição Federal. Agora, você, Dr. Guedes, que é geógrafo, experimentado, capacitado, diga para nós, pobres mortais, o que é pré-sal? Pré-sal é uma coisa que vem antes do sal. Eu faço a salada antes de colocar o sal. A salada o pré-sal, isso daí já foi altamente divulgado na imprensa, né? E nós temos o oceano, então a parte de água do oceano, o assoalho do oceano. Aquele assoalho é formado por rochas. Abaixo dessas rochas estão a camada de sal, né? Uma camada de sal depositada há milhões de anos atrás. E abaixo dessa camada de sal descobriu-se então essa outra bacia de petróleo, é chamada de pré-sal por causa disso, porque ela está abaixo dessa camada de sal que está abaixo das rochas. E esse pré-sal foi um desenvolvimento da Petrobras, né? Sim, eles que descobriram essa mina de ouro preto, né? Bom, só para relembrar, em setembro de 2013 a presidenta tá certo, por mais que você não goste, está correto, Dilma, tá na língua portuguesa. Ela então sancionou a lei que institui 75% dos royalties, né, do petróleo, do pré-sal, seriam destinados à educação e 25% à saúde. Isso entre estados e municípios. O que deu uma briga danada, né? Porque tem aquele negócio, quem não produz vai receber, quem produz deveria receber mais, ou quem não produz não deveria receber nada. Foi um rolo do caramba, né? Mas enfim, está definido aí. O que é previsto também em lei, 50% do fundo social do pré-sal sejam levados então para a educação e saúde. Ok? Poderia ter destinado um pouquinho para segurança, né? Não podia, né? Mas... é que tudo depende de como vai ser usado, né, Omar? O nosso problema no Brasil é esse, é você não ter uma gestão pública dos recursos públicos. Não, gestão tem, Guedes, tem má gestão. Eu diria que não é uma gestão, uma indigestão, né? Porque causa indigestão o que eles fazem com o dinheiro público. O desvio, a gente tá vendo aí o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. Em na própria Petrobras. Tá. A coitada Petrobras está quase falindo aí, fechando, daqui a pouco só faltava, né? Vai ser um caos total. Bem, vamos mudar de assunto que a gente começa a falar de política e a gente começa a ficar bravo aqui, né?
Vamos para a estratégia 4, que fala sobre o controle social. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas para a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as secretarias de educação dos estados, do município e os tribunais de contas da União, dos estados e dos municípios. Sobre o que fala essa Lei 101 de 2000? Bom, essa lei ela estabelece as normas, né, de finanças públicas voltadas então para a responsabilidade de gestão fiscal e fala outras coisas também. É a famosa Lei da Responsabilidade Fiscal. Muito certo? bem. No seu artigo 48, que foi citado ali, então a aplicação do quê? Dos instrumentos de transparência da gestão fiscal. E aí entra meio eletrônico de acesso público, planos, orçamentos, lei de diretrizes orçamentárias, prestações de contas, parecer. Então tudo isso, tudo que é feito pelo governo, seja estadual, municipal, federal, colocado, por exemplo, na internet, onde qualquer cidadão tenha acesso. Um pouco de bom senso, né? E possa ver o que está sendo, como está sendo aplicado o dinheiro, onde está sendo aplicado o dinheiro. Ok. Né? Então aí nessa parte nós temos aí também o conselho, o controle social, o controle pela sociedade, né? Pela sociedade, né? São os famosos conselhos populares, hein, gente? Tem esse detalhe, né? Que vai, não sei como, controlar. Não, isso daqui nós mesmos, né? podemos aqui entrar todo mês, verificar as contas e questionar, né? Fazer os nossos artigos, divulgar na imprensa e tal. Isso pode ser Isso feito. tem que ser feito. Aliás, tem que ser feito. A gente cansa de falar que a gestão do recurso público no Brasil é horrível. A gente cansa de falar de casos de corrupção. A gente cansa de falar de tudo isso e não tem o controle da sociedade. Exatamente. Ninguém se preocupa, né? Não se preocupa, senta o pau, porque o governo é isso, o governo é aquilo, o governo é outro, mas não faz a tua parte. É estranho, né, o que acontece no nosso país. Fica tomando cerveja no boteco, enchendo a cara de cachaça e reclamando do governo. É estranho, não adianta, parceiro. É estranho o que acontece no Brasil, porque se o Corinthians perde um campeonato, ou coisa que vale, o Palmeiras, o São Paulo, avenida, invade, quebra, briga com a polícia, faz não sei o que, aquele auê lascado. O cara é roubado, né? É certeza, é roubado, porque sai o dinheiro do bolso, vai para o governo, e o governo faz o que bem entende com ele. E não aplica, você não recebe de volta nada disso. E o cara, né, como você disse, continua tomando a cervejinha, a cachaçinha no boteco e achando que a vida tá boa. Para com isso, né? Tem que haver maior controle, sim. Mas aí entra o papel da educação, né, Guedes? Lembra que a gente já falou a respeito do despertar da consciência, né? Que parece que ninguém quer despertar, querem continuar sonhando. Quanto mais ignorante, melhor. Então, tudo a ver, tá bom? Tudo a ver. Vamos lá. A quinta estratégia fala sobre investimentos e custos por aluno. Que nós falamos no começo, na discussão inicial, né? Desenvolver por meio do INEP estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior pública em todas as suas etapas e modalidades. Aí o INEP vai ter que montar. Cada estado tem o quanto que ele investe. Sim. Uns mais, outros menos. E isso tem que ser monitorado, isso tem que estar claro. E vai caber ao INEP juntar todos esses dados, transformar isso em algo estatístico. Exatamente, em dados estatísticos universais, para que qualquer cidadão possa ler e entender, né? Em seguida, a estratégia 6 fala sobre o custo aluno qualidade inicial. No prazo de 2 anos de vigência do PNE,
será implantado o custo aluno qualidade inicial, famoso CAQ. CAQ. Referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do CAQ. Aqui já é o custo aluno qualidade, né? É diferente, um pouco diferente do inicial, né? Bom, para que isso aconteça, nós temos aí um parecer da Comissão Nacional de Educação, do Conselho, aliás, Estadual de Educação Conselho Brasileiro, Nacional de Educação. Isso, que é o parecer 8 de 2010. Bom, ele estabelece o quê? Normas para aplicação, né, do inciso 9º do artigo 4º da Lei de Diretrizes e Bases, a famosa 93, que fala 94, sobre 96, que fala justamente, de qualidade. Exatamente, sobre o padrão mínimo. O que eles, né, entendem como padrão de qualidade. Exatamente. Então, põe no Google aí o parecer CNE 8/2010, né, para você realmente ter na íntegra o que eles entendem como qualidade. Exatamente, né? Feito isto, nós temos aí a implementação do custo aluno qualidade, é o item 7, a meta da meta 20, né? A estratégia 7 da meta 20, que é a implementação desse CAQ. Agora não é o CAQ, agora é o CAQ, né? Como parâmetro, então, para o financiamento da educação em todas as etapas, né, da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração de pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública. Tá? Além disso, você tem também a manutenção, construção, conservação e instalação de equipamentos necessários ao ensino, ok? Também aquisição de material didático escolar, alimentação e transporte escolar, tudo juntado aí no custo, né? Entende-se, né? Aluno qualidade. Entende-se que o aluno, por trás do aluno existe toda uma estrutura. Toda uma estrutura, sem dúvida. Desde o transporte da alimentação até o preparo na cozinha, desde dos materiais escolares até chegar na sala de aula. Porque tudo isso vai influenciar realmente na qualidade. Sim. Né? Na qualidade do aluno, do aprendizado do aluno. Se o aluno tem até uma boa escola, mas não tem um transporte eficiente para a escola, ele vai faltar. Claro. Isso vai influenciar na qualidade. Se ele tem o transporte, a escola é boa, mas a merenda é ruim, e esse aluno vai lá, muitos alunos vão na escola para se alimentar, a verdade é essa, né? Tá cheio, escola de periferia tá cheio, a camarada vai para comer, não vai nem vai para estudar, ele vai para comer, né? Agora, o aprendizado vem por tabela, né? Vem no pacote geral. Então tudo isso leva realmente ao custo e a qualidade do ensino, né? Bom, estratégia 8 fala da definição do CAQ. O CAQ será definido num prazo de 3 anos e será continuamente ajustado com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação, pelo Conselho Nacional de Educação e pelas comissões de educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal. Então nós temos aí 3 anos, né? Para entrar 3 anos para definir. Para entrar começar, né, a funcionar o negócio, né? Bom, em seguida a estratégia 9 fala sobre a cooperação. Regulamentar o parágrafo único do artigo 23 e o artigo 211 da Constituição Federal no prazo de 2 anos por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, Estados, Distrito Federal e os municípios em matéria educacional e a articulação do Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União
no combate às desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste. A cooperação entre estados e municípios, né, do país todo, e o governo federal, claro, né? Essa é a parte complicada da coisa. Também, sem querer cair no senso comum, mas a gente sabe que as discussões políticas partidárias atrapalham. Elas sobressaem, né, aos interesses do desenvolvimento da educação, da saúde, do transporte, da segurança, enfim. Exatamente. Exemplo disso não tem nada a ver com educação, tá, gente? Mais um exemplo que me ocorreu agora. Por exemplo, nós temos aqui na nossa Vila Galvão, aqui, no nosso município de Guarulhos, a construção do corredor de ônibus, que é uma obra do Estado, em parceria com o município. Para vocês terem uma ideia, o terminal Vila Galvão já está pronto para receber os ônibus, que é obra do Estado. A prefeitura desapropriou lá o terreno e o Estado construiu. Está pronto. Começa a funcionar segunda-feira. Cadê os ônibus? Como assim? O corredor não está nem longe de estar perto. O corredor depende. O corredor não está nem longe de estar perto. Nem longe de estar pronto. Ah, tá. Essa vai para o video show? Não vai não. Não vai. E o corredor é responsabilidade da prefeitura cortar árvores, disponibilizar toda aquela parte, né, do IBAMA que precisa, né, porque está cheio de árvores no meio do caminho. Adivinha se está pronto? Tirar a feira do meio do caminho. Não conseguiram tirar nem a feira de quinta-feira lá de frente de casa, onde vai passar o corredor de ônibus. Né? Porque ele não quer, os feirantes não querem ir para onde a prefeitura quer, então eles voltaram para o lugar onde estavam. Eu quero ver a hora que chegar ali a construção do corredor, como é que fica. Então, por que está assim? Parceria. Um quer, outro não quer, um faz, outro não faz, e a coisa fica parada. E acontece assim na educação também, né? A historinha político-partidária, né, vai cada vez mais interferindo na vida do cidadão. Décima estratégia, que é a complementação dos recursos, né? Bom, cabe a quem complementar esses recursos financeiros? Claro, União, né, que vai complementar então esses recursos para que possa acontecer e atingir aí o custo-aluno qualidade, né? Então, a responsabilidade federal. Bicho, que vai ter de estado e município declarando que não consegue vai só para ter mais recurso federal. Sim. E o governo federal vai mandar, vai ter que mandar, não vai suprir, porque, cara, eu tô vendo um riacho de dinheiro. Eu tô vendo rios de dinheiro, né? Cai o dinheiro ali naquele buraco, ele some, né? Some. Olha, essa é a parte podre da educação. Tá? Sinceramente, essa é a parte que eu não gosto. Tá? Eu prefiro discutir as práticas pedagógicas, o currículo, né? A formação de um aluno crítico, consciente. Né? Eu adoro discutir os textos do Zabala, adoro discutir os textos do Piaget, do Morin, do Paulo Freire, adoro. Só que quando chega nessa parte de recursos financeiros, é complicado. Essa é a parte podre da educação. Isso é complicado mesmo. Não, é a parte podre. E a parte podre é por tua culpa, por causa dos caras que você bota no poder. Sem dúvida. Não que um seja muito melhor que o outro, não, porque não são, não, viu? Mas não adianta só botar no poder e largar lá, não. Exato, não tem cobrança, ninguém quer saber de nada. O camarada vai lá, vota e acha que morreu ali. Fiz minha obrigação. Acabou, vira as costas e vai embora. Aí aguenta, né? Aguenta o que vem. O cara não se dá o trabalho de curtir a página de meia dúzia de deputados aí pra poder pelo menos cutucar pelo Facebook. Exato. Mas nem pra isso, nem certo? Nem pra isso. Recentemente nós cobramos aqui uns vereadores, né, a respeito do... Nominei todos. Do só pacote, dois me responderam. Do pacote maldade do nosso prefeito, né, que aliás ele retirou o projeto.
Porque todo mundo reclamou. Estava sendo pressionado. E é assim que tem que funcionar. Não tá certo, não gostou, reclama, bota a boca no trombone, gente. E na educação parece que ninguém bota a boca no trombone. Não tem medo. Ninguém. Medo. O professor que deveria ser o cara mais intelectualmente independente, deveria ser, ele acaba sendo o mais cordeirinho de todas as outras profissões. Exato. Ele não reclama. Com exceção do policial, que se reclamar é preso. É verdade. Bom, aí nós vamos falar agora de um outro item, que é a estratégia 11, que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, já comentou, aliás, discutiu, não comentamos, que seria uma lei de responsabilidade educacional. Assim como existe uma lei de responsabilidade fiscal, teríamos uma lei de responsabilidade educacional. Isso é importante, né? Aprovar no máximo de 1 ano lei de responsabilidade educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica em cada sistema de rede de ensino, aferida pelo processo de metas da qualidade, aferida pelos institutos oficiais e de avaliações educacionais. Só que ele não especifica muita coisa, não vai não está especificando muita coisa, mas é metas do IDEB, o cumprimento das metas do IDEB. Agora resta saber quem será responsabilizado por isso. Preciso perguntar de novo quem vai ser responsabilizado? Não, claro. O governo? Não. O governo vai aprovar por A mais B. Que a culpa é do diretor de escola. Ele mandou tudo que a escola precisava. Se você prestou atenção. E essa última publicação que houve agora no estado de São Paulo, se você prestou atenção na meta 19, que fala da gestão democrática. Exato. Uma das estratégias é justamente essa. A responsabilidade. Que é avaliar o desempenho do gestor escolar a partir dos indicadores de qualidade. Que vai casar justamente com a lei de responsabilidade educacional. O governo em si, o estadual municipal, vai aprovar por A mais B, que já mandou investimento, fez tudo que ele podia. Não foi aplicado ou não conseguiu atingir. Tchau. Por fim, critérios para a distribuição dos recursos adicionais. Definir critérios para a distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino a serem pactuados na instância prevista do parágrafo 5º do artigo 7 desta lei do PNE. Que diz que vai ser criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, Estado, Distrito e Município. Isso tudo tem que ser feito. E essas foram as 20 estratégias. Até que enfim, acabou. Acabou a introdução, né? Acabou, né? Acabou a introdução, acabou o ano de 2014, acabou o programa. E vamos acompanhar. Feliz Natal para todo mundo. Bom ano novo. A gente só volta em 2015 agora. Né? Isso no YouTube, porque para quem nos acompanhar ao vivo, vamos para intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente já volta, né?